Começando agora o nosso quarto podcast aqui na nossa entrevista hoje, especialmente da Semana da Mulher. E tratando de um tema tão assim, importante para a nossa sociedade, eu convido ela, que é a única representante do sexo feminino na Câmara dos Vereadores, eleita no meio de 14 marmanjos. Lilian, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, por participar do Enquanto Isso Ouro Preto. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é tudo meu poder contribuir com uma causa tão importante que é a causa da mulher. Lilian, a gente quer saber aqui, né, como foi, logicamente, a sua inserção dentro da Câmara dos Vereadores, como foi essa recepção de você ser a única mulher, né, que vai ser o ponto conclusivo aqui da nossa conversa. Mas eu gostaria de saber quem é a Lilian França, da onde ela veio, como ela encarou a sociedade ouropretana. Então, eu sou casada, Sim. moro em Amarantina, vou fazer 33 anos de casada, tenho 3 filhos homens, então estou numa família bem de homens, né? Sim. E sou de Itabirito, ainda tenho um vínculo muito grande com a comunidade de Itabirito, porque Itabirito é muito próximo de Amarantina. Sim. E lá em Itabirito, eu já fui candidata a vereadora com 18 anos, eu casei muito nova, casei com 16 anos. Eu venho de famílias que tanto a minha família paterna quanto a materna sempre foram muito envolvidos na sociedade de Itabirito, então meus 2 avós eram vereadores. Tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. Eu até fiz um discurso ontem na Câmara que eu acho que naquela época ainda não era muito cultura da mulher entrar para a política. Sim. Porque senão as minhas avós seriam as presidentes de Câmara. Porque a minha avó Mina foi a fundadora da banda, uma das fundadoras da banda Santa Cecília, tocava violino, ajudava meu avô, ele era sapateiro, ela ajudava meu avô com costuras, uma mulher bem atualizada. A minha avó Vera, que é a minha avó materna, ela era atleta, jogadora de vôlei, foi uma das primeiras mulheres que dirigiu em Itabirito, atravessou a Lagoa das Codornas nadando. Que isso. E mexia muito com o Clube do União, que lá em Itabirito tem os 2 clubes. E eu fui aprendendo, vivendo com elas, a boa relação com a comunidade, que a gente ainda tem hoje lá, eu ainda convivo muito com a comunidade de Itabirito. Então, eu acho que é bom a experiência que eu tenho, vindo de Itabirito para cá, porque eu trago uma bagagem muito grande, porque Itabirito é uma cidade bem organizada. Sim, é uma cidade também do lado aqui de Ouro Preto, Coladinha, né? Fala que é germinada, né? É porque você está ali em Amarantina, então, teoricamente, você está entre Ouro Preto e Itabirito. Isso, e o povo tem cultura de tudo de Amarantina e Itabirito. Sim. Banco, escola, fazer compras. Então, se você quiser encontrar com o povo de Amarantina, você vai para Itabirito. Você, além de ser uma representante da mulher na Câmara, sendo a única, você também é uma representante dos distritos da cidade, então. Eu gosto muito de distritos. Quando eu comecei a trabalhar para a minha candidatura para deputada, Sim. eu envolvi muito com a comunidade Antônio Pereira, que é bem longe. Sim, verdade. E lá o povo é bem esclarecido, bem articulado. Adquiri muitos contatos e amizade de Antônio Pereira. Eu costumo falar que eu sou conhecida e tenho serviço prestado em todos os distritos e subdistritos. Já tive em todos eles. Adoro nosso Ouro Preto, acho encantadora. Quando eu era mais nova, que eu estudei no Dom Silvério, em Belo Horizonte, Sim. fiz meu científico lá, tinha que fazer uma redação sobre uma escola, sobre uma cidade. E eu fiz a redação sobre Ouro Preto. Aí a professora me chamou e falou assim, estranho que todas as minhas alunas fazem redação sobre a cidade que mora. Você foi a primeira aluna que fez a redação de uma cidade diferente. De Ouro Preto. Sim. Mas eu sempre admirei Ouro Preto. Então, meu sonho, porque eu casei muito nova, casei com 16 anos. Olha. Meu sonho era vir para Ouro Preto, participar das festas de Ouro Preto, mas como eu era muito nova, meu pai não deixava. Sim. Mas eu sempre admirei Ouro Preto. Eu gosto muito de antiguidade, de história. Você já é uma ouropretana? Eu considero que sou. Sim, lógico. Você mora em Amarantina. Há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Você é vereadora na nossa cidade. Aí é um ponto também que eu queria conversar com você. Você casou aos 16 e mudou para Amarantina? Não, eu casei aos 16 anos. Nessa época, meu pai estava procurando um sítio para comprar. Sim. E ele
achou gostoso. Realmente, Amarantina é um distrito muito aconchegante, muito gostoso, pessoal muito agradável. Sim. E ele visitou vários distritos e falou, nós vamos para Amarantina. Então ele comprou o sítio Amarantina. E aí, eu com o menino novo, minha mãe me ajudava muito, porque eu fui mãe muito nova, né? Então, nos finais de semana a gente ia para Amarantina. Sim. Aí lá, meu marido foi fazendo amizade com o pessoal dos cavalos, isso e aquilo, e nós começamos a manter 2 casas, que era a casa de Itabirito e a casa de Amarantina. E estava ficando meio complicado para mim, com o menino novo e tudo mais. Aí ele decidiu, não, vou morar em Amarantina. E aí eu fui e brinco. Ele foi, eu fui atrás dele. Sim. E eu tenho muita facilidade de me entrosar, de fazer amizade, de me colocar situar no lugar. E eu falei assim, mas eu vou para Amarantina, não conheço ninguém. Eu falei, não, no instantinho eu faço amizade. E gosto muito de ir lá, considero as pessoas lá como extensão da minha família. E não pretendo sair de lá. Meus meninos adoram lá. A minha casa é bem em frente ao campo de futebol do Olaria. Então, ali para eles é a casa deles, é a continuidade da casa. Que ótimo. Lilian, é o seguinte, então, você casou aos 16, você é neta de vereadores de Itabirito, você se muda para Amarantina, né? E aí você se insere na política aos 18 anos. Não, 18 anos eu ainda estava em Itabirito. Eu fui candidata lá muito nova. Lá. Desse tempo que você se candidatou a primeira vez, todo ano você vem se candidatando. Ou lá em Itabirito ou aqui? Não. Ou não? A primeira vez eu fui candidata. Sim. Aí 4 anos após a minha primeira candidatura, e que inclusive eu fui muito bem votada em Itabirito. Fui a mais bem votada do partido, mas o partido não fez legenda na época. Eu era muito nova. E sempre trabalhei em serviço público também. Por onde eu trabalhei, eu deixei amizades, deixei um nome limpo. E sempre eu gostava de fazer mais do que era minha competência. Sim. Que eu falo assim, isso pode não ser minha atribuição, mas não custa nada eu atender bem. Verdade. Então, eu adoro serviço público. Você se candidatou uma vez só em Itabirito? 2 vezes. 2 vezes. Teve uma vez que eu candidatei com a prefeita Celina, meu marido era candidato aqui. E você lá? E eu candidata lá. Eu, inclusive, ganhei para ser conselheira tutelar em Itabirito. Fui conselheira tutelar lá por 3 anos. Você adquiri uma experiência imensa, porque para você aprender a vida, você tem que ser conselheira tutelar. Houve algum questionamento das pessoas de que você estaria na sombra do seu marido? O tempo inteiro. Até hoje existe. Até hoje? Até hoje existe. Eu falo que a gente nós mulheres, nós somos muito violentadas. O tempo inteiro violentadas. Sim. Eu, por exemplo, eu falo que meu pai é o amor da minha vida, né? Que Deus tem ele num bom lugar, dele descanso eterno. Eu perdi ele no dia da eleição do Conselho Tutelar. E eu era muito apegada a ele passou por uma enfermidade muito grande e eu que cuidava dele. Sim. Eu queria dividir a responsabilidade com meus irmãos, mas na hora que de precisar, eu nem deixava meus irmãos Você cuidar, mesmo não. ia? Não, porque só eu que sabia. Sim. Só eu que sabia, só eu que podia. E para você ter ideia, eu fiquei por conta do INSS, quando meu pai precisou de um acompanhante dentro do hospital, quem arcou comigo foi o INSS. Para você ter noção de como eu sou de direitos, né? Eu tenho que correr atrás. E tem mesmo. E era coisa nova, porque Sim. muita gente não sabe disso. Eu sempre apoiei meu marido nas campanhas dele. Sim. Com exceção dessa vez que eu fui candidata em Itabirito, que eu tinha acabado de ser conselheira tutelar, e eu tenho uma relação muito boa com o povo de Itabirito, tem 4 grupos que eu pertenço com o pessoal de lá, e eles precisavam de mulher. E eu falei, gente, eu não posso deixar minha cidade aqui. Mas o meu envolvimento era muito aqui em Ouro Preto também, por causa do marido. Aí eu fui candidata lá, fui a mais bem votada do partido da Celina, só que meu partido na época não fez legenda. Eu tive 217 votos em Itabirito, que é uma votação muito grande em Itabirito, e quem ganhou na época chamava Melhor Que Tem. Se não me engano, ele teve 298, um pouco diferente. E eu ajudava muito meu marido aqui em Ouro Preto. Celina brincava comigo, Lilian, você tá onde? Estou ajudando meu marido em Ouro Preto, você é candidata aqui, corre pra cá. Daí eu ficava meio dividida. Mas eu sentia que eu precisava de ocupar um espaço na política. Eu falei com o meu marido, não tem problema você ser candidato em Ouro Preto, não, eu sou candidata em Itabirito. Tem espaço para todo mundo. Qual o recado, então, para a gente terminar aqui, que você deixa para a nossa sociedade, para a sociedade ouropretana, o que as mulheres de Ouro Preto podem esperar nesses 4 anos que estão por vir, com a Lilian como vereadora da cidade? Ontem, nós recebemos a visita do secretário de Educação, muito educado,
Sobre a situação da educação, hoje é uma das secretarias que sofre mais. Absurdo. Essas crianças nossas que está na idade de ser alfabetizadas, que não estão sendo alfabetizadas, lá na frente que nós vamos ver o resultado disso. Porque elas passam aquele período de aprender. As crianças aprendem quando são novinhas. E aí chamei o Rogério, a Débora também esteve lá, foi muito importante, porque saiu várias pautas em relação à educação. E eu falo, hoje em dia, quem mais estuda é as mulheres. Mas no mercado de trabalho, as mulheres, ainda 45% das mulheres não estão estudadas, não estão no mercado de trabalho, contra 17% dos homens. Hoje as mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho. As maiores empresas que existem, quem ocupa cargo de chefia, não são as mulheres. Hoje, as mulheres ocupam o mesmo serviço com salários menores. Hoje, você poder gerar um filho e ser mãe é uma dificuldade para a empresa te contratar. Sim. O auxílio maternidade. Então, nós temos muito chão. Falei isso ontem na reunião, é isso. Nós temos muito o que caminhar. E como eu tenho muito conhecimento das leis, quando você tem lá, você lida muito com leis. Eu falei com o Rogério, você é uma parceira da Secretaria de Saúde, de Educação. Porque eu vou estar o tempo inteiro com vocês. Porque eu entendo que a pauta principal de um governo qual que é? Educação. O resto é consequência. A saúde da cidade é consequência da educação. Com certeza. A educação começa pela boca, por as mães ensinando as crianças a comer direito e tudo mais. Inclusive, eu estou muito triste, eu falei que para nós, Ouro Preto, nós comemoramos o Dia da Mulher de uma maneira violenta, porque nós perdemos o banco de leites que nós tínhamos no hospital. E agora não tem mais? Não, fechou. Hoje está fechado. Nós temos material, mas nós estamos precisando encontrar um espaço para que ele seja reaberto. Porque o que é importante para você não é o que é importante para mim. Eu acho o banco de leite fundamental. Mas sim. Para mim, o primeiro alimento, leite materno. Sim. O principal. Então, para mim, foi uma violência muito grande que as mulheres ouropretanas passaram esse dia 8 de março. Nós estamos sendo violentados o tempo todo. Inclusive, eu vou entrar com um projeto de lei sobre aleitamento materno em Ouro Preto. Para que se possa retornar para a gente começar a fazer fóruns. Para que a gente comece a fazer fóruns, palestras, seminários, simpósios sobre a importância do leite materno. Importante. Então, eu falei com o Rogério, eu vou estar o tempo todo na Secretaria de Educação, porque a minha bandeira é educação inclusiva. Está tendo muitas crianças hoje com deficiência, com síndromes, com autismo, e ninguém está preparado para receber essas crianças. Sim. As famílias não estão, as mães não estão, as mães estão perdidinhas, as escolas não estão, os profissionais não estão, o carro que transporta essas crianças não estão. Então, é uma deficiência da sociedade, a gente tem que se preparar e eu vou cobrar. A bandeira minha, do meu mandato, é educação, porque eu entendo que a nossa maior arma que nós temos é a educação. Então, nós precisamos preparar os profissionais para receber esse público que está chegando aí, essas crianças estão chegando aí. E as mães sofrem, viu? As mães, elas têm terapia a semana inteira. Elas ficam por conta de médicos com esses meninos. E a sociedade, a gente tem que dar essa estrutura, porque eles são diferentes. Eles são pessoas com deficiência, mas os direitos que eles têm são os mesmos. Os direitos são os mesmos. Então, eu falo que nossa cidade tem muito que caminhar para ter uma acessibilidade, para ser uma cidade inclusiva. E eu levanto essa bandeira da inclusão. Da inclusão. Nós vamos ter uma live sobre o quê? A importância da mulher no mercado de trabalho. Não existe empoderamento feminino sem que haja empoderamento financeiro. A mulher, enquanto o homem ele é o responsável pelo financeiro, a mulher segue as regras dele. E aí nós chamamos várias empreendedoras, mulheres de sucesso em Ouro Preto, que são superação, são exemplo. Nós vamos discutir como a gente conseguir trazer as mulheres ouropretanas para o mercado de trabalho, que é a coisa mais concreta que a gente tem. Inclusive, no nosso partido é muito bonito. Convido todos vocês a virem conhecer o nosso trabalho, é o PDT. Dentro do PDT, a gente tem uma ação que chama Ação da Mulher Trabalhista, a AMT. Então, nós estamos criando aqui em Ouro Preto esse movimento. Para quê? Qual que é o objetivo? Em trazer as mulheres para o mercado de trabalho. E na quinta-feira, como a nossa bandeira não é inclusão, nós estaremos debatendo com uma mulher trans.
que é vereadora de Belo Horizonte, a Débora Salete. Todo mundo conhece. A Débora teve muita repercussão. Muita repercussão, 38 mil votos. Sim. Ela fez uma campanha até muito bonita, que a campanha dela não tinha material expresso, não, era só online. Eu tentei até fazer isso, mas depois eu falei assim, mas eu trabalho muito com zona rural, Sim. Às vezes os idosos não vão ter acesso aos números, mas ela tem uma experiência diferente da nossa, ela vai vir, nós vamos fazer a reunião, vai ser online por causa da pandemia, mas ela é parceira nossa na inclusão, a abrir esse espaço para as mulheres trans. Para todos os gêneros também, né? Para todos os gêneros. Então a nossa bandeira é a inclusão. Recado da Lília agora para fechar para todas as mulheres de Ouro Preto. Eu queria convidar vocês a virem conhecer o nosso trabalho, conhecer como que a gente precisa de unir forças, porque eu sozinha não vou em lugar nenhum, todos os movimentos, a bandeira é maior do que a diferença partidária e a diferença ideológica. A bandeira nossa é a mulher. Se for alguma coisa para a valorização da mulher, contem comigo, porque além de eu ser feminina e sempre desde de nova eu me posicionei nas minhas relações, principalmente na minha relação dentro de casa. Desde novo fui candidata com 18 anos pela primeira vez, gosto de ajudar e sei como que é importante a valorização da mulher. Quando a gente tem uma mulher estruturada, numa família, o resto é consequência. Hoje, nós mulheres, nós somos 50%, mais de 50% da população, o restante são nossos filhos. Olha a responsabilidade. É verdade. Tudo envolve a mulher. Esse recado que eu quero dar para as ouropretanas. Conte comigo e um beijo para todas as mulheres. Agradeço você a participação nessa Semana da Mulher aqui no Enquanto Isso em Ouro Preto. Tinha nem roupa para vestir essa mesmo, por receber uma pessoa tão ilustre eu aqui. Agradeço, carinho, a oportunidade. Esse copinho é seu? Ai, que lindo. Vou guardar lá no nosso gabinete. Tá, já é. Obrigado. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Fica assim no próximo domingo. Nosso próximo convidado. Muito obrigado, Lília. Obrigada. Até mais. Valeu.